Isaura, disse ela, pousando de leve e delicada mãozinha sobre o ombro da cantora. Ai, a senhora, respondeu Isaura, voltando-se sobressaltada. Não sabia que estava aí me escutando. Pois que tem isso, continuei a cantar. Tens a voz tão bonita, mas eu antes quisera que cantasse outra coisa. Por que você gosta de cantar essa cantiga tão triste que você aprendeu não sei onde? Oh, eu gosto dela, mas não devo falar. A escrava Isaura, já ouviram falar? E eu acho que sim, porque vocês já ouviram falar em alguma novela aí que conta a história da escrava Isaura, que na verdade era uma escrava branca, tá? Esse é um romance de Bernardo Guimarães, que também escreveu O Seminarista, tá? Tudo sobre paixões proibidas. Tenho alguns livros aqui, de poemas de Castro Alves, tenho alguns livros aqui, Inocência, etc e tal, que são livros românticos. Eu tinha prometido para vocês que iríamos falar sobre as 3 fases do romantismo no Brasil, porque, na verdade, alguns estudiosos fazem essa distinção. Por que eu posso colocar tudo isso em 3 grandes fases desses nossos escritores brasileiros? Por que eu posso fazer isso? Então, olha só, vamos agora falar apenas. Na aula passada a gente falou só sobre narrativa. Nessa aula a gente vai misturar as duas coisas. Vamos falar sobre obras em prosa e obras em versos, ou seja, narrativas e líricas. Histórias, romances e também sobre os poetas e suas belas e grandiosas poesias que fizeram com que a nossa língua portuguesa ficasse mais conhecida, ficasse mais estruturada, ficasse desenvolvida, né? Nossa cultura vai se desenvolvendo a partir disso. Quem são esses caras? Então, contando aqui para vocês a história, em 1836, esse camarada aí, ó, Gonçalves de Magalhães, vai publicar um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades. E é esse livro que vai criar o marco do romantismo no Brasil. Ele é um marco. O romantismo no Brasil começa oficialmente, de acordo com os estudos dos grandes estudiosos da nossa literatura, da nossa cultura, vão dizer que começa aí nesse ano, por conta da publicação desse livro, que é oficialmente o primeiro livro romântico que a gente tem. Ai, professor, o que que tinha nesse livro de bom? Meu Deus, que coisa horrorosa. Olha essa capa de antigamente, que coisa feia. Pois é, vou ler um. Vamos ler juntinhos aqui um pedacinho da coisa que o cara pega e escreve aqui pra gente. Nos Suspiros Poéticos e Saudades, dá pra gente ler um treco como isso aí, ó. Não, não é sangue, é fel envenenado. Que em minhas veias gira, não, não é vida. São espinhos hirtos, são ervados acúleos que incessantes o coração me pungem. Ou seja, os espinhos estão machucando o coração do cara. Não, não é ar, é o hálito da morte que o peito me comprime. Não, são mundos as cenas que me envolvem, são as cenas do inferno. Meninos, o cara tava chateado com alguma coisa muito grave, né? Tava mostrando algum tipo de sofrimento. Isso é coisa do romantismo. O romantismo carregado desse sentimentalismo que para alguns, ou para nós hoje em dia, quando a gente vê muito clichê, muita coisa se repetindo, a gente pode até falar, sentimentalismo barato. Mas nem sempre, tá? Nem sempre é um sentimentalismo barato. Às vezes é algo que expressa sentimentos que são nossos também, sentimentos muito profundos, e que esse cara aí consegue, ele tem à sua disposição um enorme vocabulário, um talento com a linguagem, e ele consegue fazer isso em versos. Ele é reconhecido como artista por conta disso. É possível, meu Deus, que tanto sofra um mísero mortal e que ainda viva. Queres ver do teu servo a alma padecer já calejada, sem murmurar, sem blasfemar? Tá onde a paciência leve? Em mim, acaso o novo Jó, aqui Job, né, que é o Jó, preparas? Ou o meu coração não é de humano, ou a dor já o tem empedernido, meu Deus, que palavra é essa? Com o reiterado embate. Ele tá falando de sofrimentos, tá? E assim, por mais que esse cara aí pareça bobão, babacão, que tá falando demais, a gente sabe que determinados sofrimentos podem abater o ser humano e levá-lo a situações complicadas, né? De desejo de morte e de terror e de súplica a Deus, como aparece no poema desse cara aí. A religiosidade que a gente consegue observar também um pouquinho presente nesse último poema, quando ele se refere a Deus, é outra marca do romantismo dessa fase que a gente vai dar uma olhadinha agora. Outro poema, outro exemplo aqui do
Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, o nome do grande poeta aí. Ó beleza, ó potência invencível, que na terra despóticas imperas, se vibras teus olhos quais duas esferas, quem resiste ao seu fogo terrível? Ó beleza, ó celeste harmonia, doce aroma que as almas fascina, se exala suave tua voz divina, tudo, tudo aos teus pés se extasia. Falando sobre a beleza. A beleza que a gente imagina, a beleza é uma coisa que é bonita, embora isso seja absurdamente subjetivo, né? Algumas mulheres de séculos passados que para eles eram belas, para nós é uma coisa estranha, porque os padrões de beleza vão mudando. Então, o padrão de beleza é uma coisa subjetiva. A obra de arte, quando ela lida com beleza, ela está num campo bem escorregadio, né? Num lugar que não dá para pisar firme. Por quê? Porque o que é beleza, afinal de contas? Para o romantismo, a beleza tem figura mais ou menos predeterminada. Tem a ver com o que é aceito socialmente, ligado a elites econômicas, sempre ligado a elites econômicas, né? Ligado a criações culturais daquela época. Quando eu falo idealização do amor e da beleza, é exatamente esse amor e essa beleza que vai servir a obra de arte, e não é qualquer um, e não é qualquer coisa. Esse Gonçalves Dias, que é o nosso outro grande poeta dessa primeira fase do modernismo brasileiro, que a gente chama de primeira geração, é uma geração de poetas e de escritores que trabalhavam mais ou menos nesse sentido aí, ó. O Gonçalves Dias, que escreve Os Timbiras e os Primeiros Contos, é um poeta importantíssimo, muito estudado, as pessoas leem muito, etc., que vai incluir no nosso romantismo a questão do indianismo e do nacionalismo também. Então, olha ele falando: Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Esse poema é super conhecido, ele foi parodiado várias vezes, gente, porque ele marcou a literatura do Brasil a partir desse momento romântico, tá? E as pessoas conheceram e repetiram e virou um clássico mesmo. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. O poema inspirou a letra do nosso hino nacional. Tá vendo aqui a estrofe do hino nacional? Inspirada na letra do Gonçalves Dias, tamanha a sua importância para a cultura nacional. E aí, quando ele diz minha terra, que terra é essa? Terra Brasil, o cara tá lá em Lisboa lembrando do Brasil, exaltando o Brasil, que estava se configurando ainda como nação. E é o que a gente vai chamar de nacionalismo para esses poetas, é justamente isso. Existe uma tendência dos poetas românticos em exaltar a nação Brasil, absurdamente. Vamos exaltar o Brasil, porque o Brasil precisa disso, ele precisa se mostrar na sua potencialidade, né, de ser digno como nação, de ser reconhecido pelos europeus, de parar de ser chacoteado, humilhado, tido como uma nação menor. Aqui eu coloquei outro trechinho aqui do parte dos poemas que marca a questão da religiosidade. Ficou um pouco fora de ordem, desculpa, gente. Era para ter sido colocado antes. Tá? Aqui, tá vendo? Tá vendo ele elevando a canção a Deus? Dá, Senhor Deus, que eu sobre a terra encontre um anjo, uma mulher. Tá? Eu tenho aqui o romantismo, a ligação dessa mulher idealizada, etc e tal. E a questão da religiosidade colocada aqui. Nesse outro poema do Gonçalves Dias, chamado Ijucapirama, eu tenho o índio como figura central. Percebam, a questão do índio no romantismo, ela é central, porque ela serve muito, muito à questão do próprio nacionalismo. Porque o que os europeus falavam? Vocês são povos bárbaros, gente nativa, selvagens. E o que o romantismo fez? Ele pegou a figura do índio e colocou como algo absurdamente positivo, para que isso se visse como uma espécie de propaganda do Brasil. O índio era meio que um garoto propaganda. Por quê? Porque na medida em que os portugueses estavam dizendo, olha, o índio é selvagem, os românticos, e com a sua visão romântica de mundo, diziam, não, os índios são puros, são belos, são cheios de bom caráter, são nobres, são valentes. Era isso que eles colocavam como se fosse o índio. Por que eles diziam isso? Porque era isso que eles viam efetivamente no índio? Não. O conhecimento desses românticos com o índio era pouco. Isso era alguma coisa que eles idealizavam, eles queriam que fosse. O índio não estava nem aí para isso. O índio não tem nada a ver com os valores ocidentais, os valores europeus. O índio
por fora. Mas era essa roupa que os românticos davam ao índio para que o índio se visse perfeitamente como garoto propaganda. O Ijuca Pirama vai colocar, é um poema que vai falar das bravuras dos índios, né? No meio das tábuas de amenos verdores, cercados de troncos cobertos de flores. Alteiam-se os tetos de altiva nação, são muitos seus filhos, são nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram nas matas imensa extensão. Esse aí é o português, vocês vão ver a palavrinha diferente, mas é o português mais clássico. O Ijuca Pirama, olha, tudo isso, são rudos, severos, sedentos de glória. É como se fosse um poema épico sobre os índios. Deixa eu exaltar a bravura dos indígenas brasileiros. Ok? E aí a questão do indianismo se torna uma das marcas do nosso romantismo nessa primeira fase. É por isso que a gente vai dizer que o romantismo da primeira geração dos românticos brasileiros, que inclui o José de Alencar, olha, os poemas, os livros, eu estou misturando poesia e romance, a gente já viu esse slidezinho, né? Olha aí os romances indianistas que o cara escreveu. Todos esses romances aí colocavam o índio como herói, como puro, como belo. Os índios eram bonitos, todos eram descritos como imensa beleza. O Guarani, que é o romance mais famoso do José de Alencar, conta a história de um índio, o índio Peri, que se apaixona por uma moça branca, a Ceci. É óbvio que a coisa não vai dar certo, mas aquela paixão é pura, é ingênua, né? É cândida, e aí ele vai acabar sendo o grande herói da vida de Ceci, ele vai salvá-la de diversos perigos e salvá-la ao final, e os dois ficam numa espécie de paraíso. É bacana pra caramba a história, tá? E ela tem toda a figura do nosso romantismo. Eu coloquei isso aqui só para chamar a atenção para vocês sobre as capas que eles fizeram do Guarani. Gente, olha as capas que algumas editoras propuseram. Olha o jeito desse índio aí, ele parece muito. Tá vendo esse aí da esquerda? Ele parece muito com índios não brasileiros. Os caras esqueceram que, na verdade, esse cara aí é a cara de um índio norte-americano. Olha o outro aí, o tanto que é norte-americano. E é o índio brasileiro. Tá? Eles fizeram capas terríveis. Gente, olha que coisa horrorosa, meu Deus, essa da esquerda aí. Colocaram um desenho tão infantil. Ah, porque em quadrinhos, mas o desenho ficou ruim pra caramba. O outro é pior, porque eles colocaram a Ceci. Gente, a Ceci é um docinho de menina, ela é uma menina absurdamente ingênua, muito jovem, muito pura, e eles colocaram a mulher aí toda sedutora, não sei o quê. Tá? Não comprem o livro pela capa. A capa nunca vai valer nada. Porque eu acho muito triste. A mesma coisa eles fizeram com a Iracema. Iracema, que é o outro romance do José de Alencar, romance indianista, tá aí. Eles colocaram. Até que essa capa aí da esquerda eu achei ela melhorzinha, não é, gente? Tem uma florzinha. Mas a Iracema é uma princesa indígena. Olha como isso lembra a história de Pocahontas, a princesa Pocahontas, não é? Que na verdade foi escrita só em 1916, o nosso José de Alencar, quando ele escreveu Iracema, ele foi original, Pocahontas veio depois, que é a história de uma princesa indígena que se apaixona por um branco. Percebam a fixação que essas pessoas têm por príncipes e princesa e nobreza? Nem entre os índios pode falar de índio comum. Eu vou falar do índio, mas é uma princesa, tá? Vamos deixar aqui que ela é nobre. A Pocahontas, que foi essa princesa que invadiu a Universidade Disney, a partir da Universidade Disney, e encantou diversas pessoas, né? São desdobramentos do nosso indianismo. Aí eu coloquei uma imagem de uma praça de uma das cidades do Ceará, em que tem a Iracema e o Dom Álvaro, que era o seu amante branco, etc e tal. Ela inspira histórias aí do Nordeste. Temos praias. Oh, perdão, essa aqui é na praia, em Fortaleza, e essa outra aqui é numa cidade do interior. A cidade do Ipu tem uma praça dedicada que é chamada Praça de Iracema, para vocês verem aí a importância do nosso indianismo. Então, ó, essa primeira geração, só para a gente deixar fechadinho, um pequeno resumo, ela tem esses grandes escritores aí, o Gonçalves de Magalhães, que vai inaugurar com Suspiros Poéticos e Saudades, o Gonçalves Dias, que vai falar muito de índios, o José de Alencar, que vai falar de índio, e esse Joaquim Manuel Macedo, que vai escrever o primeiro romance, aí sim, A Moreninha, em 1934, desculpem, faltou fechar aspas aqui. A Moreninha é o primeiro romance, nosso primeiro romance romântico, Brasil. Né? O livro de poemas é o Suspiros Poéticos e Saudades. Gente, que livro chato da peste, vocês não têm noção. Não vou pedir para ninguém ler. Eu li. Mas sabe,
Se tu pegar aquelas novelas mexicanas que passavam no SBT de antigamente, a mais brega de todas, a Moreninha ainda perde de tanta bregueira. Só que isso é para nós, hoje, que já vimos essa história um milhão de vezes. Para eles era totalmente original. Aquela linda moça, com seu pezinho rosado e delicado, meio selvagem, meio rebelde, e que todos se apaixonavam e pediam. Ai, meu Deus, é muito chato. Mas, para fazer esse nosso resumo, o romantismo da primeira geração, romântico, tem tudo isso aí, muito sentimentalismo, idealização do amor, sabe? Aquele amor que tem que ser eterno, embora a gente saiba, né? Por isso que é a idealização, e idealização da beleza, então todas as mulheres são belas. Coitada, né? As mulheres feias não têm espaço lá para o romantismo, embora hoje algumas delas nos pareçam feias, de acordo com a mudança do padrão de beleza. O indianismo marca fortíssima, fortíssima, que vai servir ao nacionalismo. O que é o nacionalismo, então? Essa necessidade de fazer a propaganda da nação do Brasil, de firmar o nosso país como a nação, porque ele não era, já tinha havido a proclamação da República, né? Perdão, a independência, a República iria se instaurar, mas as pessoas não viam ainda como um país. Precisava mostrar essa nação, a força da nação e a cultura e a literatura são fortes para isso. E a questão da religiosidade também são marcas dessa nossa primeira geração de românticos. Aí, contar com você uma história que lá na Inglaterra, nesse ano aí, viveu esse poeta chamado Lord Byron, que era um dos que ficou conhecido depois como um dos poetas malditos. Por que poeta maldito? Porque o cara adorava escrever sobre morte, sobre espíritos maus, sobre o desejo de morrer, sobre a desesperança nessa vida, sobre, às vezes, questões satanistas, etc e tal. E tudo que fosse profano com relação à igreja. Ele ficou conhecido como poeta maldito. Só que ele era um bom poeta, escrevia bem, etc e tal, e foi ganhando diversos adeptos. Tá? Uma das coisas que ele escreve aí, só para vocês terem uma noção. Não recues de mim, não foi-se o espírito, de mim não foi-se o espírito. Em mim verás, pobre caveira fria, o único crânio que ao invés dos vivos só derrama alegria. Alegria em uma caveira. Estranho, né? Vivi, amei, bebi qual tu. Aí os caras falavam muito de bebida, muito de bebidas fortes, de embriaguez. Na morte arrancam da terra os meus ossos, não me insultes, empina-me. Que a larva, a referência, a larva é a podridão da morte, tá, gente? Tem beijos mais sombrios que os teus. O cara tá propondo beijos de mortais, de uma larva da morte, ou seja, do verme que corrói os cadáveres. Então, é uma coisa bem obscura, sombria mesmo, que gerava, às vezes, algum espanto. Bebe enquanto ainda é tempo. Uma outra taça, quando tu e teus fordes nos fossos, ou seja, túmulos, tá falando de morte. Pode do abraço te livrar da terra, a ébria é embriagado, bêbado, tá? Folgando profanar teus ossos, a profanação, que é uma coisa anticristã, né? Totalmente em desacordo com a igreja, enfrentando a igreja, é marca desses caras aí. E por que não, se no correr da vida, tanto mal, tanta dor aí repousa, é bom fugindo a podridão do lado, servir na morte, enfim, para alguma coisa. Isso aí era o Lord Byron, que inspirou poetas mundo afora, os caras achavam bom. Ah, esse é doido mesmo. Agora, mais doido do que o Lord Byron foi esse aí, o tal do Marquês de Sade, também, do ciclo de poetas malditos. Esse aí, gente, se vocês forem ler sobre, vocês vão saber do que eu tô falando. Esse foi tido, tem um teórico famoso, o Carpo, que diz o seguinte, esse foi o verdadeiro artista ateu da história. Porque os outros que diziam assim, são ateus, eles viviam de acordo com os preceitos cristãos. Esse aí não. Os outros eram ateus só na obra dele, só na poesia. Esse aí não. Esse aí foi na vida. Esse cara, gente, ele foi internado no hospício, porque ele foi. Só pode ser maluco. Esse é um dos livros dele, Contos Libertinos, em que vai aparecer tudo que você possa imaginar de desgraça com relação à libertinagem sexual, à pedofilia, à necrofilia, a
vários tipos de perversão, ele era profundamente ateu, ele insultava Deus nas suas obras. Ele dizia assim, ó, eu só fico chateado porque Deus não existe. Porque se ele existisse, eu podia insultá-lo. Eu dizia isso, né? Então, assim, imagina isso num tempo como esse, né? Da sociedade cristã, etc e tal. Então, o Marquês de Sade também vivia no meio daí desses poetas malditos que acabaram inspirando o nosso ultrarromantismo. Esse desejo por coisas sombrias, né? Ou exagero de sentimento. Aí o troço ficou exagerado. Inspirou principalmente esse camaradinho aí, chamado Álvares de Azevedo, esse é brasileiro, nosso poeta brasileiro do ultrarromantismo, que é essa segunda geração absurdamente exagerada. E olha o tanto de tempo que ele viveu, faz as contas, 1831, 1852. 21 anos, na verdade, eu tinha visto que ele tinha morrido com 22. Bom, deve ter sido aí na transição, tá? Álvares de Azevedo escreveu Lia dos 20 anos, que é um livro de poemas muito romântico e absurdamente sentimental. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã, que o cara tá pensando na morte. Isso é marca deles, eles adoravam falar sobre a morte. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora do porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. E morreu rápido, porque a pessoa morrer com 21 anos é uma tristeza, né? Muito cedo. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor de vida que devora a ânsia da glória e dolorido afã, a dor do peito emudecera, ao menos se eu morresse amanhã. Tu queria morrer, tu morreu, meu filho. Morreu cedo. Álvares de Azevedo, que escreve isso aí, que vocês podem olhar e dizer assim, ô trem chato, professor. Meu Deus, para que a gente estuda uma coisa tão chata? Essa coisa que vocês acham chata de estudar é poesia. E essa poesia é o exibicionismo da linguagem enquanto arte. E algumas pessoas adoram. Talvez você não goste desse tipo de poesia, mas outra vai te agradar. Sei lá, talvez o rap, talvez a letra da música sertaneja, talvez a letra do rock ou algum outro poema ali que tu leu e falou: caraca, que letra! Como que o cara consegue dizer uma coisa dessa? Isso aqui impressiona algumas outras pessoas que pensam: poxa, eu queria saber falar bem assim, embora sei lá do que ele tá falando, mas tá bonito, tá bonito. Álvares de Azevedo, o nosso poeta, também escreveu um livro de contos. Ele era carregado desse pessimismo, o livro de contos, que eles chamavam de Mal do Século. Essa coisa com a morte, essa coisa de que nós não somos nada e nada vai dar certo e não há esperanças. O Noite na Taverna, tá aí ele, ó. Meninos, isso aí é totalmente inspirado lá nos poetas malditos ultrarromânticos que eu falei para vocês. Orgias, libertinagens, incesto, traições, necrofilia, mortes violentas e mais, e mais. São só alguns detalhes. Tudo isso vai aparecer nos contos do cara. Gente, é uma coisa bizarra. Então, todo conto começa com orgia. Quanto mais profanos eles forem, mais eles se acham livres das amarras da sociedade. Entendam? Né? O romantismo brada por isso aí. O próprio incesto, para eles, vamos falar, já que choca, já que deixa as pessoas com nojo, vamos falar do incesto. E vocês sabem o que é, né? A necrofilia, tem muito de necrofilia, inclusive tem necrofilia, e aí vocês vão lembrar das aulinhas de formação de palavras, né? Necro, morte, filia, paixão pela morte, mas isso aí no sentido sexual mesmo. Os caras têm relações sexuais com cadáveres dentro de igreja, por exemplo. Então, pior, o mais profano que for para eles, ótimo. E o Álvares de Azevedo participou disso com apenas 21 anos de idade. Hein? Outro poeta disse assim: não, Álvares de Azevedo, Ave Maria, não exagera, não. Vamos embora ficar aqui só no nosso ultra-romantismo muito sentimental. Vou dar esse outro exemplo aqui para vocês. São vários poetas, esses são os mais famosos. Tá? E aí ele escreve os poeminhas dele aí, super românticos. Olha isso. Esse poema aí a gente chama poemas de versos trissílabos. Esses são só 3 sílabas os versos. Olha que legal. Tu ontem, na dança, que cansa, voavas com as faces em rosa, formosas, de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Percebe que tem a musicalidade no poema? Ele tem métrica, né? Ele vai marcando um compasso. Quem deras que sintas as dores de amores que louco senti. Quem deras que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Valsavas teus belos cabelos, já soltos revoltos, saltavam, brincavam no colo que é meu.
o colo que é meu, ou seja, está dizendo que o peito dela pertencia a ele. E os olhos escuros, tão puros os olhos, perjuros, volvias, tremias, sorrias para outro, não eu. Deu ruim, hein? Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Então, o poema, de novo, falando sobre o amor, de novo, marcando a paixão amorosa, né? Ele tá tão apaixonado que ele tá desejando que ela sofra de amores assim como ele. Esse é o nosso romantismo dessa segunda geração, com Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, que é um cara que a gente não colocou aqui, mas só para lembrar que tem, Fagundes Varela, também muito romântico, vários livros de poesia. Então, a nossa literatura, o nosso português fica nas mãos desses caras, marcados por eles. Tá, gente? Essa é a grande importância do romantismo e de todas as obras literárias da história. Porque são elas que vão dar notícia de como foi a evolução da nossa língua, de como foi a mais estruturada capacidade de se expressar nesse português absurdamente culto, clássico, aceito artisticamente por aquela sociedade daquela época, por esses poetas que, na verdade, eram caras que iam estudar fora, né, que se inspiravam nos artistas da Europa, já que aqui a nossa cultura ainda estava caminhando, engatinhando, já que a gente não tinha grandes centros de divulgação de cultura. Então, o sentimentalismo exacerbado. O que é o exacerbado? Exagerado. Passou dos limites. Chegou até o enjoo. Enjoou, né? A idealização do amor e da beleza, de novo. O gosto por tema sombrio, violência, morte. Satanismo. Por que o satanismo é forte aí entre alguns desses poemas? Porque ele mostra desesperança e rebeldia contra algumas amarras sociais, amarras da religião. Tá? E o pessimismo total, de dizer, olha, depois da morte, nós vamos. Eles falam no inferno. Tá? Pessimismo, não há nada de bom nessa vida, não há nada de bom em outro lugar. Nesse sentido aí. Aí, outro grupo de românticos, junto com esse nosso grande expoente aí, o maior de todos, é só dele que eu vou falar, não vou destacar os outros, Castro Alves, vai ter outro tipo de interesse na literatura nessa época. Veja que é a mesma data, mais ou menos a mesma data de todos eles. Só que o interesse deles é o interesse social. E os poetas vão entender o seguinte: olha, olha para o Brasil que a gente vive. Castro Alves vai escrever esse livro de poemas aí, chamado Os Escravos. Porque Castro Alves faz parte de uma geração de intelectuais que viveu na época da escravidão, que foi filho, óbvio, estou falando de elite econômica, nossa, elite econômica se desenvolveu economicamente. A história do Brasil, gente, a história da riqueza do Brasil está manchada pelo sangue escravo, toda manchada pelo sangue escravo. Como é que os caras ficaram ricos? Foi pagando salário honesto para um trabalhador? Não. Tá? Foi explorando a mão de obra escrava. Isso é uma mancha na nossa história. E alguns intelectuais que conseguiam reconhecer isso, inclusive porque os intelectuais europeus diziam: olha, o Brasil de vocês é essa merda aí. O Brasil de vocês é rico. Temos alguns ricos, mas foi em cima disso aí. Então, vocês, essa grana que vocês têm, ó, é um dinheiro sujo. E alguns intelectuais se convenciam disso, dizer, poxa, isso é sacanagem mesmo. Né? E aí eles iniciam ou reforçam um pedido, uma demanda que já era desde o início do século XIX, desde 1820, gente. Para de traficar escravo, para de escravizar as pessoas negras. E aí as elites, nossas elites agrárias, né? Mas como é que a gente vai produzir o café? Como é que a gente vai produzir a cana-de-açúcar? Como é que a gente vai ter dinheiro se não fosse escravo? Então é do interesse das elites econômicas que haja escravos, mas eles entram nesse embate ético, né, de várias outras pessoas dizendo, tá errado, continua errado. E aí os intelectuais que vão estudar, que vão ler, que se desenvolvem, às vezes até se sensibilizam, né, humanamente eles se desenvolvem, eles vão dizer, pai ou mãe, tá, eu sou rico, eu sou filho, mas tá errado. E a minha voz vai ser uma voz contra a escravidão. E o Castro Alves vai ser o expoente disso quando ele escreve, principalmente, esse poema aí chamado O Navio Negreiro, em 1869. Quando a gente está em aula presencial, todas as aulas a gente lê O Navio Negreiro todinho para vocês verem a belezura que é aquilo ali. E aí eu leio com vocês porque às vezes a gente tem uma dificuldade de entender, né? É um português muito clássico e tal, diferente do nosso. E
Eu leio para que a gente sinta a beleza do poema. O poema é extraordinário, gente. É um poema épico, é uma coisa épica, grandiosa, que o Castro Alves vai escrever com seu talento. E os versos mais famosos mostram o interior do navio. Eles querem sensibilizar, o poeta quer sensibilizar o ouvinte do poema para o terror que era a realidade dentro de um navio de tráfico humano, para ver se essa sensibilização leva as pessoas a levantarem a voz contra a escravidão. Olha que belezura isso aí. Isso aí já é o quarto verso, né? Isso aí o poema já está lá na frente. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas, num turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs que eu tenho um cenário que ele pinta, é como se fosse um quadro que ele pinta de horror dentro do navio de tráfico humano. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais, o chicote, né, que ele está falando que vai chicotear os negros escravizados, ele vai chamar de uma serpente, é como se fosse uma serpente que sai fazendo espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais ali no movimento do navio. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No meio de todos esses versos, ele vai colocar a questão do sangue derramado, a questão dos corpos jogados ao mar, a questão do desespero das pessoas. E depois, no final do poema, belíssimo final do poema, gente, queria que a gente tivesse tempo para fazer uma leitura completa. No belíssimo final do poema, ele vai falar sobre a vergonha de morar num país que ainda levanta essa bandeira, a bandeira da escravidão, tá? E é muito bacana essa terceira fase do romantismo, porque é o momento em que os nossos poetas vão levantar a voz para o engajamento social. Né? Olha, eu vou usar esse meu talento aqui de poeta, e é por isso que eles vão ser chamados de condoreiristas, com relação a essa imagem do condor, que simboliza a liberdade, tá? Vão ser conhecidos como os poetas condoreiristas, porque vão usar o seu talento de escritores para uma causa social das mais urgentes daquela época. E aí a gente tem esses caras, Castro Alves é o principal, é o grande, ele ficou conhecido como poeta dos escravos, ou príncipe dos poetas, né, de tanto exaltado que ele foi por conta dessa causa nobre aí que foi defendida pelo Castro Alves e Tobias Barreto, Joaquim de Souza Andrade, um pouquinho menos conhecido, Souza Andrade, quer dizer, menos conhecido aqui por nós, que estamos fazendo uma leitura rápida, pelos estudos literários são muito, muito conhecidos. Poesia social, engajada, condorerista. E aí fecha a nossa terceira geração. E aí a gente precisa fazer algumas atividades para tentar reforçar esses conhecimentos aí, beleza? Até uma outra aula de literatura.